sou aluno da Uniaselv no curso de música e hoje estamos aqui para entrevistar a professora Fátima. Oi, tudo bem, pessoal da Uniaselv? Eu sou a Fátima Feitosa, estou como coordenadora na Escola Creche Chave do Tamanho. E o Marcelo, ele quis conversar um pouquinho sobre a questão da educação. Na área da educação, já estou há uns 24 anos, passei por um bom tempo sendo professora de inglês, também fui professora de português, de redação e literatura, poucos sabem disso. E de acordo com o que a gente vai desenrolar aqui na conversa, tirar as dúvidas do Marcelo, a gente vai dando aqui o nosso norte na entrevista. Pode ficar à vontade. Fátima, como você incentiva a leitura em sala de aula? Como eu trabalhei muitos anos em escolas particulares, escolas públicas, também tive um período em cursinho muito voltado à prática de inglês. Eu não vou frisar que a área da língua estrangeira, porque é uma coisa muito específica, mas a minha experiência na parte de português e na atualidade com as crianças aqui na escola, o que eu vejo muito no trabalho das professoras, é que se você não utilizar a ludicidade, pegar as experiências vividas de casa, do cotidiano da criança, trabalhar teatro, encenações, a música, gente, a música é uma das maiores ferramentas para se trabalhar não só o português, mas independente da linguagem, ela é muito funcional, multifuncional na verdade, e facilita bastante na aprendizagem das crianças e incentiva o mundo da leitura. Então, assim, são ferramentas externas para a gente trabalhar o interno. E é tanto que a própria questão da música mesmo em si, dá para a gente trabalhar as melodias, para ir puxar a parte fonética, para mostrar a questão de ritmo e chegar à parte mais, digamos que, extrema da leitura, que não é no convívio tradicional da escola, mas a gente que é da área universitária sabe que tem a fonologia segmental, suprassegmental. Então, assim, a gente trabalha isso de uma forma lúdica, que a criança não vai entender esse tipo de ferramentas, mas é inserido na leitura com imagens, com brincadeiras, com objetos, e assim a gente vai seguindo até conseguir usufruir da criança o progresso. Bacana, muito bem. Fátima, como você lida com a situação de indisciplina em sala de aula? Pronto, eu vou falar com professora. Nem sempre nós teremos salas perfeitas, Eu costumo dizer que a escola, a sala de aula é um laboratório, então tem turmas que são acessíveis, tem turmas que não são tão acessíveis e são estratégias. O professor ele tem que buscar estratégias para tentar amenizar. Pode ser complicado o primeiro mês, o segundo mês, mas se você bater firme em querer melhorar a sua turma, em dar disciplina, mas de uma forma consciente para a criança, para o adolescente, para o adulto, a gente consegue ter um progresso durante o restante do ano. Mas o primeiro ponto é tentar verificar qual é o problema em si na sala. Segundo, entrar em parceria com a família, com a coordenação. E terceiro, você vê o que é que realmente a criança, que eu acho que seria uma das bases, O que é que a criança realmente precisa, por que que ele está gritando, por que que ele está correndo, que indisciplina é essa, Todo o chamado de atenção é um pedido de ajuda, então assim, a gente também tem que ter espaço para analisar isso. Tive muitas dificuldades, logo no início, claro. E não é vergonhoso você perguntar a um colega, você que é professor, você que está iniciando, você chegar para um outro e perguntar, o que é que a gente pode fazer, que estratégias, tem tantos cursos, o Instagram tá aí, YouTube, tem tanta coisa para a gente procurar, mas quem está na própria escola, você ter essa orientação para ver se você consegue amenizar a problemática da sua sala. Um dos exemplos, viu? Bacana. Seguindo aqui, a próxima pergunta que temos, qual foi a maior dificuldade que já passou em sala de aula? Gente, várias. No decorrer do ano a gente tem várias, mas tem sempre as marcantes, Eu acho assim que o pior para o professor é quando ele fica sem voz. Tanto no físico, quando a gente está rouco, é assim meio desesperador. Mas eu acho que uma das coisas mais constrangedoras é quando você, enquanto professor regente, você não tem autonomia na sua sala. Por mais que você tenha cometido algum erro, assim, será que eu estou fazendo certo? Mas quando chega, digamos, uma coordenação e está numa situação que você precisa, na verdade, de ajuda e ele demonstrar
que você está perdido é a pior situação na sala de aula, é você não ter o apoio da gestão, da coordenação ou do coordenador disciplinar numa situação inusitada em salas de aula. Então, assim, eu acho que esse foi o problema mais no auge, passei por isso, né? Não me envergonho disso. Hoje em dia, como coordenadora, não cometo esse erro, tento não cometer, né? De tentar entender meu professor, de chamar para conversar no particular e a gente tentar rever a situação, mas jamais tirar a autonomia do professor, da pessoa que está em sala de aula, da pessoa que está na frente das crianças. Então, assim, isso foi para mim, foi o maior marco de dificuldade. Acho que você sentiu isso na pele, já, professor, porque ele está como aluno, mas também é professor, nosso professor, né? Também faz parte da nossa escola de música. É isso mesmo. Trabalhei num projeto, né? Em que eu ficava com 50 alunos de percussão. E tinha dia que realmente o professor estava querendo ter a atenção para poder passar algum conteúdo e a turma queria tocar. Aí é mais complicado, né? Porque assim, a gente que não está com instrumento em sala de aula, às vezes a gente quer silêncio para fazer uma leitura. E quem está com os instrumentos? Olha a dificuldade, olha a responsabilidade na área de música. O negócio é legal. Enquanto professora, né? Como resolveu esse tipo de situação? Quando eu era muito jovem, geralmente eu ficava o quê? Retraída, chegava em casa, chorava, quem nunca, né? Até os grandes estudiosos, os grandes professores, sempre eles falam que a gente passa por esse processo, é normal de ser humano. Mas, assim, com o passar do tempo eu entendi que para resolver uma situação dessa, é você chegar para o gestor, para o coordenador e conversar. E mostrar, né? Às vezes a gente acha, é superior, ele não vai entender, mas às vezes nem ele percebeu que foi assim. Então a questão da empatia é fundamental, não só com os nossos alunos, mas com o corpo geral da escola também. Então, com conversas, né, a gente vai conseguindo amenizar a situação e também com o tempo a gente vai aprendendo como é que a gente consegue reger melhor uma sala de aula, entender os alunos. Não é rotina, educar não é rotina, por mais que alguns professores já cansados costumam dizer assim, é sempre a mesma coisa. Não é, gente, durante esse tempo todo, para mim, eu nunca vi um dia ser igual ao outro, não é. Tudo é um aprendizado, cada dia é um novo aprendizado. Cada dia. O que lhe inspirou ou quem inspirou a exercer essa profissão? Pronto, eu já tive professores maravilhosos, mas assim, a minha maior inspiração na área, né, na época eu fui muito dedicada ao inglês, foi uma professora que na verdade ela foi meio que contraditória, né? Uma professora muito boa. Quando eu fui adquirindo conhecimento na área, eu percebi que realmente ela tinha muito conteúdo, mas devido todo o desgaste do tempo, ninguém sabe os processos anteriores que ela vivenciou, era uma professora que já estava assim, tipo, faz do seu jeito que tá bom, então assim, aquilo me incomodava. Não raiva da professora, não em si, que até hoje eu digo assim, nossa, foi uma referência diferente, mas que me deu força para seguir. Mas eu imaginei, nossa, se um dia eu fosse professora, eu jamais faria o que essa professora faz, né? Hoje eu consigo entender o porquê do cansaço dela, eu consigo entender por que ela chegou àquele ponto, porque nós precisamos de apoio. Ninguém consegue fazer nada sozinho, por mais que você diga eu sou firme, eu sou forte, eu tenho experiência, não existe isso, gente. Na educação tem que estar de mãos dadas, seja com os colegas, professores, seja com o porteiro, seja com o zelador, independente de qualquer função, a escola é união. Então, assim, se você não tiver esse elo, você vai cair em algum momento, certo? Então, assim, ela foi... né? Ela é até hoje lembrada, não vou citar o nome, mas ela é até hoje lembrada por isso, por esse momento que eu digo, não vou seguir. E eu tento não seguir, né? Não sei como é que está sendo o meu trabalho, acredito que está seguindo de uma forma positiva, mas eu tento não ser daquela forma, né? Uma lembrança meio amarga. É isso. Como profissional da educação, qual visão futura tens daqueles que passam por sua sala de aula? Pronto, uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, né, muita atenção em relação aos alunos que passaram por mim,
eu não vou dizer assim que todos, né? Claro que o professor sempre tem aquele sonho de que o aluno aprenda todo o conteúdo, tudo que foi inspirado por ele. Eu não levo muito para esse lado. Por que, Fátima? Porque como era língua estrangeira, né, o meu foco, mas assim, eu gostava muito e gosto de observar as habilidades. Então, tinha alunos que eram ótimos no desenho, ótimos em matemática, ótimos em português, em geografia, que foram para várias áreas diferentes, que hoje em dia eu tenho muito orgulho deles, quando eu passo são médicos, advogados, padeiro, trabalha em N funções e são pessoas que exercem com qualidade aquilo que eles fazem. Então, assim, o meu pensamento passou por mim na sala de aula, que tem aprendido um pouco sobre amor, sobre consciência, não só o conteúdo, né? A questão de ser uma pessoa empática no mundo de hoje, nos dias de hoje. É mais nesse sentido. Legal. Como o professor pode avaliar e ajustar sua prática pedagógica para atender às necessidades de alunos com estilos de aprendizagem diversificados? Pronto, um dos grandes, não vou dizer que seja dificuldades na área da educação, mas antigamente nós não tínhamos tanto isso. Nós voltávamos o professor está em sala, ele está mandando, ele está organizando, tem que obedecer, tem que fazer, não conseguiu. Mas nos dias de hoje nós temos várias agora não sai, ajuda aí. Temos diversos tipos de alunos, pronto, vamos mudar aqui, já que não sai de um jeito. Então, assim, na escola, o que nós temos que fazer? A análise individual da criança, do adolescente, para quê? Não só para você definir, meu aluno é assim, a dificuldade dele é essa, a habilidade dele é essa, mas para você poder tornar harmônico ele em sala de aula. E o principal é conseguir fazer todo o social ser trabalhado na aprendizagem do conteúdo do livro, ele ter consciência de ser cidadão, a gente poder trabalhar o socioemocional dele. Então, são várias coisas no contexto e ver a evolução da criança. Então, é necessário, professor, por mais trabalhoso que seja, se tem 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos, né, que agora o fundamental é até 25, né, tem escolas que chega até 32, mas já não há um limite, né, as escolas particulares também, principalmente, estão tendo esse cuidado, mas a pública também tem que ter limitação. Já trabalhei em salas há muito tempo, que era com 60, né, imaginou 60, como é que a gente consegue? Mas assim, quando o professor quer fazer, ele consegue fazer esse diferencial de saber identificar o que o aluno precisa para melhorar, né, com o apoio da família, com o apoio da coordenação é necessário, mas as necessidades, o primordial é o professor pegar e fazer um leve diagnóstico, né, alguns tópicos só para facilitar o que o meu aluno tem dificuldade, o que ele consegue e procurar outros recursos para facilitar a aprendizagem dessa criança. Essa é uma forma da gente atender a diversificar. Vai, né? Diversificou aí alguma coisa. Vocês entenderam? O que mais, Marcelo? É nisso também que, voltando àquela pergunta com relação ao comportamento do aluno em sala de aula. Sim. Às vezes ele está ali agitado, não tem aquela atenção, não tem aquele foco em certas matérias, porque ele, na dificuldade dele, ele sai ali. Né? E aí você tem que buscar, né? Tem que buscar, não é só assim, é só hoje eu tô cansado, deixa ele ali no outro dia. Porque uma das coisas que aprendi no decorrer é que tudo em excesso é uma chamada de ajuda, seja em excesso de estar quieto, seja em excesso de estar agitado. Então, assim, tudo é uma forma de estar pedindo ajuda, né? Consciente ou inconsciente da criança. E a gente tem a função de estar ali e olhar, analisar e detectar o que está acontecendo, como é que a gente pode agir. Isso mesmo. Vamos lá. Como a professora pode criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e respeitoso, considerando as diversidades culturais, sociais, individuais dos alunos, para promover uma experiência educacional enriquecedora dentro da sala de aula? Pronto, um dos primeiros tópicos é esse, a gente ter a consciência de entender qual a necessidade do nosso aluno, qual a dificuldade, com o que ele pode colaborar. E assim, hoje em dia,
principalmente, né, a sociedade tem muitas questões de que, eu não posso dizer esse tipo de brincadeira, como antes tinha o humor negro, tinha várias outras que a gente não levava em consideração, e hoje tudo é muito cauteloso de se falar. Então, projetos, né, projetos que a gente possa fazer com que primeiro a criança, o adolescente, o adulto, ele mostre o conhecimento dele, conhecimento de mundo, né, que a gente chama de conhecimento prévio. E ele mostrando o que ele conhece, e a gente passando a inserir como histórias, consciência por vídeos, que não são ofensivos, né, claro, um contexto em que também ele possa entender e que ele se sinta bem em opinar. Então, primeiro é ouvir o público, a gente tem que ouvir nossa clientela, as nossas crianças, nossos adolescentes, para depois a gente entender e saber como inserir. E cada um vai ter um pensamento, eu não posso chegar e delegar, né, até porque nós professores não somos, em nenhum momento, os detentores da sabedoria. Nós estamos aprendendo constantemente com os nossos alunos. Então, para promover essa experiência, essa questão de respeito, é o ouvir, né? O ouvir, ele é muito importante, principalmente independente da idade, temos que ouvir e trabalhar com teatro, música, ajuda muito, né? Uma das coisas que facilita bastante, porque esse elo musical, ele é diversificado, olha, consegui, tá vendo? Então, assim, é uma coisa que facilita bastante e todos, né, gostam de música. E é uma forma de você conhecer que ritmo, qual é o estilo, qual é a época, e dá para inserir esse contexto para a gente conhecer melhor os nossos alunos e evitar preconceito, né? Ter um local de respeito e inclusão. É isso mesmo. Quais são as maiores dificuldades encontradas para o cumprimento da Lei de Diretrizes Básicas? Pronto, a LDB, né, nós professores sempre estamos lendo sobre a parte de gestão, coordenação, todas as especializações, tudo que é na área da educação a gente fala muito sobre a LDB. Eu considero igual as leis de trânsito, né? A lei de trânsito, se fosse seguida realmente à risca, não teríamos falhas. Mas assim, não é só o que está ali, né? São as pessoas que estão no momento de executar. Na minha opinião, a maior dificuldade não é a LDB em si. A escola, eu sei que há as necessidades, né? A questão do público, poder público, particular e tudo, mas eu acho que o principal, falando de educação, é a parceria, o cumprimento dos pais e a família. Né? Se a família ela não ajudar, você pode levar a lei, toda a regrinha direitinha, bonitinha, mas não vai conseguir tanto a escola como a comunidade, tanto as crianças no progresso, porque eles passam tempo na escola, mas passam tempo em casa. Então, assim, não é LDB em si. Eu acho que do que precisa realmente é essa consciência dos pais, né? Porque a maioria das vezes são leigos da situação, mas precisa muito dessa junção com a escola. Para encerrar nossa última perguntinha. Quais são as maiores dificuldades encontradas na adaptação de alunos com deficiência? Pronto, em relação a alunos com deficiências, eu vou falar de um modo geral, né? Não vou especificar só a educação infantil. Mas pelo que eu vejo, muitas vezes não é só questão de falamos de acesso à estrutura física, não é só questão de ter rampa, porque são vários, né? De ter uma pessoa que saiba Libras para trabalhar, um acompanhamento, um neuro em sala de aula. A questão não é essa. Eu acho que as duas etapas que eu vejo muito complicadas é a aceitação dos pais, da família. Muitas vezes tem a criança, o adulto e não aceita. E isso passa para a própria pessoa. A pessoa muitas vezes ela também não aceita que tem. Porque quando a gente tem qualquer problema, qualquer coisa que a gente tem o desejo de resolver, ou a gente tem consciência de que tem, é muito mais fácil para conseguir evoluir. E quando você tem alguém perto de você que diz, não, mas não tem, não, mas não é assim. Então o bloqueio surge muito. Por isso que eu sempre friso a questão da família, essa parceria, essa cabeça aberta, essa consciência de dizer, tem, não é vergonhoso ter. O mundo é de várias pessoas, várias formas, vários estilos. A cultura é isso. E a gente saber aceitar para trabalhar. Então, assim, a dificuldade primeiro não é estar na escola com a gente. É quando ele vem de casa, o que vem na cabeça dessa pessoa, o que vem na cabeça do pai ou da mãe. Então, o complicado é esse, certo? E muito obrigada. Observação. Desculpe o erro da palavra, não vou repetir porque eu não consigo ainda minha dicção, né? Não tá para essa palavra aí de diferente alguma coisa.
E agradecer o professor Marcelo, né, que foi meu primeiro aluno. Tenho que dizer, gente, se esse vídeo passar algum canto, saibam que foi meu primeiro aluno de inglês, ele sabe tudo, tá? Mas ele resolveu ir para a área da música. É só até agradecer, Patinha, pela entrevista, a disponibilidade, a escola achava do tamanho, né, para nos proporcionar esse momento, a Unicel, né? Muito obrigado mesmo. E gostaria de saber se a sua permissão, né, a necessidade de utilizar esse vídeo Sim. para estudos, né, a sua autorização. Sim, pode passar o vídeo sem nenhum problema. E o pessoal da Unicel quiser vir aqui na escola, viu? Sintam-se à vontade, estão convidados para projetos, palestras, entrevistas. Estamos de portas abertas. A educação é isso, é unificação. Obrigado.